Bom, gente, então vamos dar início ao nossa segunda parte, né, dos nossos assuntos, que são os regimes totalitários, né, na Europa. E já de cara, né, são dois principais, né, que é o fascismo e o nazismo. Eles têm natureza de cunho social, né, só que apesar de social, eles são totalitários, ou seja, eles são, vamos dizer assim, regimes fechados e ditaduras, né? Apesar de ser origem em regimes sociais. Bem, aqui a gente tem o nazifascismo, características básicas, né? Os principais países que aconteceram foram Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, principalmente Alemanha e Itália, onde aqui na Alemanha teve o nazismo e Itália o fascismo, né? O líder que era Adolf Hitler. Itália nós temos aqui o Benito Mussolini, né? Ele que era o grande líder, né, do fascismo italiano. Bem, as características: nacionalismo extremado, né, xenófobo, que é o ódio a outras culturas, totalitarismo, anticomunismo, unipartidarismo, propaganda governamental, educação dirigida, racismo, tudo isso, né? Militarismo, antiliberalismo, culto ao líder, corporativismo, expansionismo territorial. Esse expansionismo territorial ficou restrito mais ao fascismo, ao nazismo de Hitler. O Benito Mussolini não tinha essa intenção de expandir, né, os seus domínios, não, mas somente Hitler que tinha essa questão da expansão. Então aqui está aqui algumas características, né, sobre o regime nazi-fascismo, né, sobre os nazistas e fascistas, do qual era muito parecido. No caso do fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Aqui nós temos, vamos para as causas que levaram a desencadear esses regimes. No caso, a primeira crise do pós-Primeira Guerra, principalmente a Alemanha aqui na figura do Hitler, né, que foi muito humilhada, foi muito massacrada, principalmente no final da guerra, o que desencadeou um sentimento de revolta pelos habitantes alemães, né. Isso propôs que eles, vamos dizer assim, validassem, né, esse regime totalitário, os regimes abusistas, né, no caso, que eles, por exemplo, os seus adversários eram todos ou era preso, ou era expulso, ou era morto, né? Então eles, tudo que era contra o regime, o governo, né, ele era, vou dizer assim, no caso aqui do popular, no caso assim, se você fosse se revoltar contra um regime desse, você seria duramente ou criticado, ou torturado, ou morto. Essa era a tônica da política desses regimes, certo? Então aqui nós temos Mussolini, né, Benito Mussolini na Itália, outro ditador, líder do fascismo. Hitler, nazismo. Tem o Franco na Espanha, né? Francisco Franco foi um grande ditador espanhol que tinha apreço, vamos dizer assim, ele gostava desses regimes ditatoriais, tanto de Hitler e Mussolini. Ele queria fazer isso na Espanha também. Tinha o Salazar em Portugal, né? Então esses aqui foram grandes ditadores europeus nessa época, né? Época dos anos 30 na Europa, década de 1930. Então tem a crise de 29 também, que agravou essa, possibilitou com que esse regime subisse ao poder, né? No caso, enfraqueceu os poderes até então estabelecidos. No caso aí dos países europeus, a maioria era parlamentar, né? E esses regimes aqui de cada ditador desse foi crescendo devido a ânsia da população de ter melhores condições devido a essa crise, né, capitalista. Então eles tinham esse discurso também de melhorar, né, as condições e, consequentemente, assim eles conseguiram subir ao poder. Crescimento dos partidos socialistas, como eu falei para vocês, apesar de serem origens sociais, esses movimentos nazistas e fascistas, eles são totalitários, né?
ou seja, são antidemocráticos no sentido de ter um ditador que não aceita a oposição, certo? Então, a gente vai dar continuidade aqui aos slides, no caso aqui do fascismo na Itália, né? Pós Primeira Guerra, monarquia parlamentar, divisas, desemprego e inflação. Depois da Primeira Guerra, a Itália entrou numa crise financeira, né, o que possibilitou o regime fascista subir ao poder, né, devido a eles ter esse discurso de melhores condições, tal, aquele discurso que vai fazer com que a população valide esse surgimento dessa nova forma de governo. Crescimento dos grupos socialistas nas eleições. Apesar de ser socialista, eles eram totalitários e era o regime, depois vai se tornar uma ditadura, né? Surgimento do fácios de combate. Os fácios de combate, né, liderados por Benito Mussolini, né, reprimiam movimentos populares com extrema violência. Apelido de camisas negras, que eram os partidários do Benito Mussolini, que era o líder desse partido, né? E o apoio da burguesia, o Partido Nacional Fascista, né? E foi derrotado nas eleições parlamentares de 1921. O partido de Benito Mussolini foi derrotado, certo? Partido Fácios, Fácios de combate, o surgimento disso, Fácios, que depois surgiu o nome fascismo, né? Essa palavra, Fácios de combate, né? E aí surgiu esse Partido Nacional Fascista, né? E foi derrotado nas eleições de 1921, o partido de Mussolini, na Itália, certo, né? Mas em 1922, a marcha sobre Roma, esse partido se revoltou, né? E 26 ou 50 mil camisas negras que exigiam Mussolini no poder. Então foi uma revolta. Esse partido, eles arrecadaram aí muitas populares, aí, muitos partidários desse sistema de governo aí que eles estavam tentando implantar. E Mussolini, né, com toda essa pressão por parte popular, né, de 26 a 50 mil pessoas, né, Mussolini consegue subir ao poder e implantar a ditadura, né, chamada de Dulce, ou condutor ou chefe, né, uma palavra italiana que significa um chefe, o grande líder, né. E aí ele assume o poder, o fascismo assume o poder lá na Itália, né? E esse partido, em 1929, o Tratado de Latrão, criação do Estado do Vaticano dentro do território italiano, né? Passei aqui. E perseguição a opositores, que é uma tática bem comum dos regimes totalitários. Quem for contra ou é perseguido, torturado ou morto. Não tem para onde. É esses três fins, né? Então, ou você adere ao governo ou você vai sofrer as penas. No caso desses três formas, ou perseguição, ou tortura, ou morte mesmo. Então, esse era a tônica dos regimes totalitários, dentre eles o Fácios de combate, que se transformou no fascismo, né? Que o líder tinha como Benito Mussolini, certo? Na Itália. A criação do Estado do Vaticano foi só em 1929, né? Que tem como o grande chefe de Estado o Papa, né? O líder espiritual, né, da igreja, e agora também líder de Estado, como se fosse um presidente. Ele tem valor de presidente, no caso. E perseguição a opositores. Então esse era o fascismo na Itália. Agora o nazismo na Alemanha, né? Como é que estava a Alemanha nesse período pós-guerra? A República de Weimar, né, parlamentar, assim como a Itália, a Alemanha também era parlamentar, né? Ou seja, eles tinham uma forma de governo parlamentarista, certo? Então, normal, tudo ia de forma normal. Em 1920, né, surgimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que no caso aqui é Nazi, porque é em alemão, né? Então
É alemão, só que representa isso, o nacional, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso em alemão fica assim, nazi. Por isso que aí surgiu o nazismo. Foi um partido que surgiu em 1920, certo? Logo após a Primeira Guerra, a guerra acaba em 1919, né, a Primeira Guerra. E aí acontece que é o seguinte, os alemães, né, formam esse partido nazi, que depois vai se tornar o nazismo, né, que a gente conhece. O erro de Marx foi estimular a luta de classes no lugar de unidade nacional. É necessário converter o povo alemão ao socialismo sem matar os antigos individualistas. Então, a idealização de Marx, que era um grande teórico, né, do socialismo, ele pregava que para chegar-se ao poder era necessária a classe trabalhadora, a classe inferior, se revoltar contra a classe dos líderes ou a classe dos donos dos meios de produção, das fábricas, né, da sociedade rica. Então ele pegava isso, que teria que tomar os meios de produção à força. Isso também foi uma ideologia aqui utilizada nesse partido, né, o nazi, que surgiu na Alemanha, que é a Nacional Socialista dos Trabalhadores, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nazi, que depois veio se tornar o nazismo. Um grupo semelhante aos fascistas na Itália, né? Os fascistas começaram dos fácios, né? Fácios de combate, né? Aí surgiu os grupos fascistas. Deixa eu colocar bem aqui. Tá aqui o Partido Nacional Fascista. Bem aqui, né? Partido Nacional Fascista. E aqui nós temos o Partido do Socialista Nacional também, ó. Socialistas Trabalhadores Alemães, os nazis. Então, desses dois partidos surgiram os regimes totalitários, os principais regimes totalitários na Europa, né? Adolf Hitler, lá era Benito Mussolini, que é Adolf Hitler, o grande líder, né? Em 1923, o Putsch, que é um golpe, eles tentaram um golpe, né? Ficou conhecido como o golpe da cervejaria em Munique. Só que esse golpe não foi bem sucedido. Tanto que Hitler foi preso, passou 9 meses preso, né? Mein Kampf, que ele escreveu um livro, Minha Luta, dentro da prisão, certo? Então tá aí os dois regimes fascistas e nazistas, né? E como foi que eles surgiram? Eles surgiram basicamente dessas duas, né? Desses dois partidos, o nazi e o fácil de combate, que um veio se tornar o fascismo e o outro o nazismo, né? Tanto um com o outro tem ideologias parecidas, como por exemplo a figura de um ditador, no caso do nazismo, Adolf Hitler, e da Itália e do fascismo, Benito Mussolini. Bem, em 1932, e com a crise de 29, os nazistas se fortaleceram. Lembrando que Hitler foi preso, né? Passou 9 meses preso, até então estava tranquilo na Alemanha, né? Só que com a crise de 29, né, os nazistas se fortaleceram. Mesmo sistema lá dos fascistas, né? Conquistaram um terço do parlamento alemão, o hashtag aqui, né? Que era o chamado parlamento, essa palavra alemã. E eles já tinham um terço lá dos parlamentares, né, nazistas, né, desse partido nazi. E em 1933, Hitler é nomeado primeiro-ministro. O cara se tornou, né, de um partido social, né? Foi se tornar primeiro-ministro da Alemanha, né, em 1933. E Hitler, em 1934, é nomeado Führer, né? Guia do povo ou líder. E proclama o terceiro Reich, ou Império. Ou seja, ele se autoproclama o grande, vamos dizer assim, o grande ditador, né? O grande imperador dos tempos modernos, né? No caso da Alemanha, em 1934. No caso aqui do parlamento alemão, né? Que as decisões são tomadas pelo parlamento, né? No caso, o primeiro-ministro, que é como se fosse um presidente, ele só, vamos dizer assim, só
proclama as decisões, né? Ele é só mais para isso, mas todas as decisões basicamente são tomadas por todos os ministros do parlamento. Só que o que é que ele faz? Ele muda totalmente o sistema de governo. Ele, o Reichstag aqui, que é o parlamento alemão, é incendiado por nazistas, os partidários dele, louco, né? Os partidários nazistas, e cancelamento de eleições de todos os partidos políticos, cancelamento de todos os partidos políticos. Isso aqui já é uma ditadura. Ou seja, ele não pretende ter opositores. Então ele já extinguiu, né, esses partidos que se opõem, né, às ideias nazistas. No caso aqui, o símbolozinho nazista. Culpa comunistas, perseguição e presos e mortos, né? Então, basicamente, né, foi assim que Hitler subiu ao poder, né? Ele fazia parte do grupo, foi preso. Com a crise, o partido dele conquistou o parlamento, boa parte, né? Depois ele se tornou primeiro-ministro, foi eleito. E aí ele fechou o parlamento, o hashtag aqui, né? Hashtag. Fechou o parlamento. E ele fechando o parlamento e acabando com os partidos, ele se torna, sinceramente mesmo, ele se torna realmente um imperador. Ou seja, que ele é o grande líder. Todas as decisões de qualquer natureza é ele que toma agora. Ele é o responsável. E aí eles criaram, né, a criação, né, no caso, da seção de segurança, polícia política, ou seja, eles vão fiscalizar a sociedade dentro da própria Alemanha, né? Vão fiscalizar a sociedade para que nenhum grupo se revolte contra eles ou tenha algum motim, né, reunião de combate a eles. E o Gestapo, que é a polícia secreta, ambos para perseguir opositores, ameaças ao regime. Tudo isso é para manter-se ao poder, né, e perpetuar suas ideias. Em 1935, lei de Nuremberg, restrição da cidadania e direito aos judeus, aí começa em 35. Começa aqui o Holocausto, né, a figura do Holocausto. Proibição de casamento entre os judeus e não judeus, lei militar, expulsa os oficiais judeus do exército. 5.700 estabelecimentos judaicos, entre eles 267 sinagogas depredados no prenúncio do posterior Holocausto. O que foi o Holocausto? O Holocausto foi uma tentativa de exterminar totalmente uma nação não, um povo. No caso aí, os nazistas, os alemães, o objetivo dos alemães era destruir totalmente a civilização judia. Esse era o objetivo, acabar com os judeus. Tá aqui, as imagens do antissemitismo alemão. Esse antissemitismo aqui, né, tem um cunho de natureza, vamos dizer assim, filosófica e ideológica também. Porque é o seguinte, os judeus, eles reivindicam, né, a sua ancestralidade. A Sem era o filho mais velho de Noé. Então, quando Noé, segundo a história lá dos judeus, né, quando Noé desceu da arca, e o filho dele, né, que era o filho mais velho, começou a viver, ter família e tal. Então, eles, os judeus, eles reivindicam que eles são descendentes do Sem. Eles são semitas. Então, por isso que tem o negócio do antissemitismo aqui, alemão. Então, semita, um povo semita, não só os judeus, outros povos também, como os fenícios, eles reivindicam essa natureza semítica, que eles dizem que são descendentes de Sem, que é o filho mais velho de Noé. Então, tem os alemães, não compram de judeus, começou o ódio, né? Sou porca, dormi com o judeu. Então começou esse ódio exagerado por parte dos alemães aos judeus, certo? Aí nós temos aqui um fato, em pleno esse ódio judeu e em plena essa questão de superioridade ariana. A Ariana era
que ele dizia que era raça alemã, né? Raça pura, né? Segundo eles, os alemães aqui, no caso Adolf Hitler, né? Ele dizia que eles eram melhores do que os outros, tal. Tinha todo um discurso de que eles tinham que realmente fazer isso aqui, ó, dominar o mundo. O objetivo de Hitler era dominar o mundo e fazer com que o mundo todo se tornasse nazista. Basicamente era isso. Ele tinha na cabeça dele que ele tinha que fazer isso, né? Dominar o mundo. Então aconteceu esse fato nas Olimpíadas de 1936, em pleno regime nazista, né? No auge. O mito da superioridade cai aos pés de Jesse Owens. 4 medalhas de ouro. Esse americano, que era negro, né? Para Hitler, os brancos eram superiores aos negros, né? Isso ele dizia, né? Então, na frente de Hitler, porque aqui a competição de corrida, né, era mais esperada, era a competição mais esperada nas Olimpíadas aqui, né? O homem mais rápido do mundo, era tipo a Copa do Mundo, assim, naquela época. Então, em frente de milhares de alemães, entre eles o Hitler, esse cara aqui, ele ganhou 4 medalhas no atletismo, provando que os brancos não são tão superiores assim fisicamente. Ele dizia que os brancos eram superiores, o Hitler, né? Raça ariana. Então esse fato ficou bem marcante, né? Na questão das Olimpíadas, né, de 1936, quando esse cara, né, tá aqui, o mito da superioridade cai aos pés de Jesse Owens. Ou seja, os brancos não são tão superiores assim com relação aos negros. Então isso foi um fato importante e marcante na história também. Fascismo na Espanha, a gente vai falar alguma coisa. Franco dá golpe de Estado, iniciando sangrenta guerra civil, né? Lá teve uma guerra, diferente dos outros movimentos na Itália e na Alemanha, que não houve guerra, houve apenas perseguição a opositores. Aqui não, houve uma guerra, partidos contra partidos, no caso, ó, conservadores eram adeptos ao fascismo, né? Regime autoritário, fascista na Itália, eles viam esse tipo de regime, então eles eram adeptos a esse tipo de governo. Republicanos eram socialistas, anarquistas e comunistas que defendiam mudanças econômicas e sociais. Então tá aqui 2 grupos opositores, né? Em 1926, repúblicas de Frente Popular venceram, conservadores não aceitam. Golpe militar, General Francisco Franco, Guerra Civil de 1936 a 1939. Então, Francisco Franco, que era o líder aqui dos conservadores, né? Existiu essa guerra civil. Então, os conservadores aqui, ó. Conservador Francisco Franco, apoio do fascismo e nazismo. Ele recebeu apoio, né? E os republicanos da União Soviética. Os franquistas, que eram os adeptos de Francisco Franco, venceram a guerra civil e instalaram um regime ditatorial chamado de Francisco Franco, né? E aí esse cara aqui, o Francisco Franco, ele queria implantar como se fosse um nazismo e um fascismo também na Espanha. Ele se tornou também um ditador, né? Ficou muito famoso só porque lá teve mais assim a questão interna na guerra civil. Tanto que o Pablo Picasso aqui, né? Ele vai fazer aqui esse desenho que ficou, esse quadro, pintar esse quadro, ficou muito famoso. Esse desenho chama Guernica, que representa os horrores da guerra civil na Espanha, né? Em 1937, e ocorreu dessa forma. Então ele fez essa representação com essas pessoas deformes, sangue e tal, e esse quadro ficou muito famoso com essa representatividade da guerra na Espanha. Parece impossível. O general alemão tinha razão ao ordenar que fossem feitos os filmes e as fotos, né? Eu não coloquei muitas fotos que tinham aqui, né? Porque são muito fortes, gente. Aí eu decidi não colocar muitas fotos aqui do judeu sendo mortos, né? Que eles queriam ser exterminados pelos alemães. Os alemães queriam acabar com todos os judeus. E tem imagem muito forte, que é tipo aquelas escavadeiras cheias de gente jogando no buraco, essas coisas assim, né? É muito pesado assim. Então eu não coloquei
Mais pesada que essa aqui, a menos no caso. E era isso, né? Muito obrigado aí pela atenção. Eu vou passar umas atividades para vocês, né? Umas questões básicas referente a esse assunto aqui tão importante para a gente passar logo adiante, certo? Então é isso aí, muito obrigado e que a força esteja com vocês. Valeu, gente.